Olá, meus amores, espero-vos bem. Venho então deixar-vos a leitura de energia de que vos falei. Eu já fiz este trabalho no dia 30, mas na altura não gravei direto e talvez para a próxima faça isso. E o que é que eu fiz? Eu conectei-me, estive a canalizar informação, mensagens para o próximo ano, lendo a energia e depois estive a utilizar oráculos xamânicos para trazer mais informação, trazendo depois a intuição para complementar e para ler as mensagens. Então, eu tenho aqui as minhas notas e vou passar-vos a informação do trabalho que fiz no dia 30. Nós estamos a passar, ou passamos de um ano 9 em termos de numerologia para um ano 1 e vamos passar de um ano de serpente para um ano de cavalo de fogo. Era serpente de madeira, acho eu, para cavalo de fogo. Esta passagem é só feita a meio de fevereiro, embora até o ano chinês tem algumas datas possíveis que são consideradas para esta passagem, mas vamos considerar que é 17. Portanto, ainda temos aqui, a energia ainda está em transição. Inclusivamente, a astrologia dá-nos aqui também ainda um período de calma e vamos ter muitos dos planetas exteriores a passarem definitivamente para signos de ar e de fogo entre o final de janeiro, meio de fevereiro, portanto, temos ainda aqui um período de transição. E como vos disse, eu sinto sempre o ano a mudar no solstício. Para mim embora até astrologicamente seja na primavera, é que o renascimento é ali, para mim esta incubação do inverno, eu sinto o ponto baixo, o ponto de morte é a altura do solstício e o renascimento. E este renascimento é gestação, foi a geração e depois a gestação ao longo do inverno é uma energia que para mim faz muito sentido como início de ciclo. Também provavelmente por estarmos aqui no hemisfério norte. Mas então, com isto dizer que estamos num período de transição, com o solstício, nós estávamos aqui muito numa panela de pressão e eu senti a energia a ter um pico no solstício e agora a aliviar um pouco. E temos este alívio para integrar aquilo que foi o ano passado. Esta é uma das palavras importantes para o início do ano, que é integração. O ano passado já foi um ano rápido, com muitas transformações no sentido de largar pele velha e ainda temos este início de ano, final do ano da serpente, até meio de fevereiro, para terminar esse processo ou continuar a fazê-los de forma tão consciente quanto possível. E temos aqui um alívio energético, um momento de respiro antes de entrarmos na força e na aceleração que é o próximo ano. Então é um ano com uma energia muito borbulhante, muito de fogo, em que temos aqui a energia do cavalo, que além de trazer materialidade, concretizações, rapidez, força, mas também apela à liberdade, que por outro lado tem uma fragilidade, ou tem até fisicamente, o cavalo parece muito forte, mas é delicado, é relativamente frágil. E tem uma outra característica, e eu sei porque é o meu signo chinês, é cavalo, que é, por vezes na sua velocidade, passa por cima das coisas, ou não está tão conectado à realidade. E este é também um tema importante para este ano. Não só pela energia de cavalo, mas por esta aceleração. E esta aceleração vem também naquilo que é a inteligência artificial, a tecnologia. Estamos aqui na era de Aquário, com muitos elementos de ar e de fogo, portanto, na parte mental, na parte de expressão, mas também os conceitos, mas a rapidez. Aqui, uma das grandes palavras para este ano é aceleração. A aceleração traz também a dificuldade de acompanhar, não é? Mas traz instabilidade, traz a sensação de não termos um chão nem segurança. Pode trazer isso pode ser bastante destabilizante. Até porque passando de um ano 9 para um ano 1, um ano 1 é um ano de recomeçar, de reestruturar. Normalmente ainda estamos a arrastar algumas coisas que precisam de ser fechadas e, portanto, ainda é um ano de fechos e recomeços. Tanto o ano 9 também é de fecho e recomeço, porque para fechar uma coisa, normalmente nascem outras a seguir.
como o ano 1 para recomeçar coisas, muitas vezes ainda temos outras para fechar. E então temos aqui esta energia de ainda desestruturação, reestruturação, de instabilidade e numa energia de muita rapidez. E isto pode trazer muitos temas em relação a não nos sentirmos seguros, a sentir que não conseguimos acompanhar e precisamos de mais ancoramento, enraizamento, criar pausas, tranquilidade, exatamente para ganhar o tempo que nós precisamos para recentrar, okay? Para não perdermos a nossa estabilidade interna. Este é algo que é muito importante, esta estabilidade interna, a nossa âncora interna, que nos vai ajudar a manter o passo sem nos perdermos nesta velocidade, mas também a manter a conexão àquilo que é a realidade. A realidade, a vida do dia a dia, a materialidade, o nosso corpo, as nossas conexões, as nossas pessoas, não nos deixarmos perder na loucura do dia a dia. Até porque esta aceleração da inteligência artificial vai trazer muita coisa boa de desenvolvimento tecnológico, inclusivamente de soluções de saúde, de recuperação do ambiente, de energia, mas, por outro lado, traz uma proliferação de conteúdos digitais que muitas vezes não vão ser reais, podem nem sequer ser verdadeiros e trazer inclusivamente desinformação. Então há aqui um risco muito grande de uma perda de contacto com a realidade. Até porque muitas vezes estes conteúdos são feitos para segurar atenção, para alimentar algoritmos e não têm minimamente em consideração aquilo que é o bem-estar de quem os está a consumir, nem o impacto que eles vão ter nas nossas vidas. E por isso, para além da palavra transformação, que é muito forte para o próximo ano, e já vão ver a seguir com aquilo que veio dos oráculos, que é fortíssimo, há uma outra palavra que também é muito importante, que é discernimento. Este discernimento de termos noção, este contacto com a realidade, contacto que também com a nossa verdade, com não nos deixarmos envolver com coisas que não nos fazem sentido, que nos estão a desviar do nosso caminho, o fazer escolhas muito conscientes, em termos dos conteúdos, quer eles tanto no sentido de não nos deixarmos envolver com coisas que não são verdade, como no sentido de também não nos deixarmos envolver muito por força dos algoritmos com apenas coisas que confirmam já a nossa visão do mundo. Porque este também é um ano de caminhar numa direção de unificação. E para unificar nós temos que aceitar várias perspectivas. E quando estamos no self-confirmation bias, portanto neste desvio, neste auto-engano de só aceitarmos aquilo que já confirma as nossas visões do mundo e nos fecharmos cada vez mais numa visão restrita da realidade, nós estamos a caminhar no sentido contrário da unificação, porque depois vamos estar a achar que estamos certos e os outros estão todos errados. Portanto, a julgar, a negar, a rejeitar aquilo que não é igual a nós e aquilo que não é a nossa visão do mundo. Então, todo este discernimento é uma palavra muito forte para o próximo ano, para nos mantermos focados, conectados com aquilo que é real, e para nos mantermos num caminho de unificação. Já falei aqui da palavra integrar, eu estou aqui a ver as minhas notas, porque isto na altura saiu assim tudo de seguida. Neste tema deste integrar, deste risco de cada vez maior separação, porque o caminho é no caminho da integração, é nesse caminho que nós estamos, mas pode haver o risco de nos perdermos pelo caminho. E então é aqui outro tema que é o dos relacionamentos. Relacionamentos no sentido de mantermos e de continuarmos a desenvolver as nossas competências relacionais, da aceitação dos outros, dos seus pontos de vista, das diferenças,
mas também de continuarmos a construir cada vez mais comunidade física, real, exatamente para nos apoiar nas mudanças que aí vêm, que não são só derivadas de há aqui uma força muito grande de mudanças imparáveis, também relacionadas com natureza, com mudanças na Terra, com mudanças necessariamente socioeconómicas, derivadas do período que atravessamos, e ter comunidades físicas, ter as nossas pessoas que nos vão apoiar e que com as quais podemos partilhar o nosso caminho e nos podemos apoiar mutuamente, é indispensável para esta fase. Isto é como se fosse uma árvore. Quanto mais o digital, que até podemos pensar nisso como a copa, não é? Aquilo que é mais visível, cresce, quanto mais virtual se torna, mais raiz nós precisamos. E a raiz está ancorada no real, nas pessoas, para não nos perdermos, porque senão a árvore vai acabar por tombar. Também aqui vem muito o tema da ética, ainda ligado ao discernimento, a ética, os valores, a proteção da vida. Este símbolo do cavalo também é um símbolo que está muito ligado a valores elevados, à nobreza, ok? E é algo a manter em vista naquilo que é a evolução do mundo, da sociedade, mas no nosso comportamento individual. Claro que estes temas, eu fiz uma leitura aqui mais geral para o coletivo, mas todos estes temas, tanto forte no coletivo, obviamente têm repercussões e têm a sua expressão interna em cada um de nós. Ainda aqui, em termos de equilíbrio, relacionamentos, mas que não é só nos relacionamentos externos, aqui tem uma expressão muito, muito grande, o tema do equilíbrio entre o feminino e o masculino. O feminino vai continuar com uma força muito grande de crescimento e de cura, de resgate do feminino, e aqui não estou a falar de mulheres e de homens, estou a falar de energias internas e externas de equilíbrio no mundo. Este voltar a uma igualdade e a um respeito mútuo e a uma igual valorização daquilo que são características, expressões, daquilo que é energia feminina e masculina em todas as suas vivências. E isto começa muito pelo reequilíbrio e pela nossa própria exploração interna destas duas polaridades, para que possamos depois equilibrá-las no externo, ou fazer esta dança no externo, e para que isso possa ser expresso no coletivo. Mas há aqui uma força também imparável deste crescimento, ressurgimento, cura do feminino, ok? De integrar, e voltamos à palavra unificação, integração, integrar mente e coração, integrar masculino e feminino, integrar polaridades, porque não são só integrações externas com os outros, são integrações internas também. Este caminho de unificação faz em muitos níveis. Neste tema de nos mantermos na realidade, na comunidade, naquilo que é físico, de nos mantermos conectados às pessoas, surge muito também para não nos perdermos, não nos dispersarmos com toda a velocidade, veio o tema da simplificação. Simplificação, voltar ao essencial, em todas as áreas da nossa vida. Também enquanto coletivo era bom que houvesse essa... Não é bom, é uma necessidade para não nos perdermos com todas as possibilidades e em especial na nossa vida. Ancorarmos no essencial para não haver uma dispersão tal que não somos capazes de gerir a nossa vida e que com a velocidade é como se houvesse uma curva apertada a muita velocidade e nós não conseguimos fazer a manobra. É um bocadinho isso, é foco no essencial. Foco para manter o equilíbrio daquilo que são os grandes pilares da vida e daquilo que é verdadeiramente importante. Com isto vem também o tema dos limites, ok? Limites, intenções e limites. Saber o que é que nós queremos para a nossa vida é fundamental para conseguirmos estabelecer, nos focarmos no essencial e estabelecermos os nossos limites,
E estes limites em relação a tudo, em relação à tecnologia, em relação a nós próprios, o nosso autocuidado, a autopreservação, o que é que nos faz bem, o que é que não nos faz bem, quem é que nós queremos à nossa volta, em que lugares, espaços, ambientes é que queremos estar, como é que nós usamos e dispensamos a nossa energia, que energias é que nós queremos ou não que nos rodeiem. Há aqui esta força do discernimento, das escolhas conscientes, é uma curadoria da vida. Okay? Nesta aceleração e nesta dispersão, com tantas possibilidades, com tantas coisas que não vão estar ancoradas no real, há um trabalho de curadoria interna e externa e em termos de sociedade muito importante para fazer, de forma a que consigamos continuar focados naquilo que realmente importa e não haja uma distração com coisas que são fúteis, que não têm impacto e que nos vão retirar tempo, energia, foco daquilo que é importante. Ok? Até porque, exatamente num recomeço, há muitas possibilidades, não é? No ano 1 há muitas possibilidades e estas possibilidades, se não tiverem baias, se não houver critérios de escolha, vão fazer com que nós não consigamos materializar nada, que é um ano de materialização também, de reestruturação, mas um ano de cavalo é um ano de materialização, de execução, que só é possível se houver foco, ok? E então, em tanta possibilidade, também temos que nos manter ancorados naquilo que é execuível e naquilo que faz sentido, que é prioritário. Mais coisas. Muito isto. Só para terminar esta parte aqui mais de canalização e já passamos às mensagens xamânicas, nesta energia borbulhante, e eu espero que vocês estejam a sentir isso, que há como se fosse uma expectativa, e não é por ser hoje é dia 2, estou a gravar isto no dia 2 de janeiro, não é por ser o início de janeiro, mas já estava, este próximo ano tem uma energia borbulhante, há uma expectativa de coisas que vão acontecer, de muita coisa a acontecer, desta velocidade latente, deste fogo que está à nossa espera e que é a energia do próximo ano. Cuidado, porque fogo em excesso pode queimar e precisamos de tempo para balancear, para equilibrar esse fogo, para que o possamos usar do ponto de vista positivo sem nos queimarmos com ele. Então, tempos de conexão, de escuta interna, de realinhamento são muito importantes. Ok, passando aqui às mensagens xamânicas. Como é que eu costumo fazer este tipo de leitura? Eu pedi uma mensagem para o ano, sim, uma grande mensagem para o ano. E depois peço um processo, como é que o processo se desenrola. E isto é uma mensagem genérica, que vocês podem pensar nela em termos globais, daquilo que se vai desenrolando, em termos energéticos, é uma questão de qualidade de acontecimentos e de como é que nós vamos lidar com eles. Então, esta mensagem, eu pedi 3 cartas do oráculo xamânico do Alberto Villoldo e as cartas que temos são o corvo, o trovão e o relâmpago. Só por aqui, estas energias são muito, muito, muito fortes. Vamos começar com os números destas cartas. O corvo é o número 13, portanto temos aqui um número de sagrado, de feminino, de totalidade. Depois o trovão é um 56, mas dá o número 11, portanto mestria pessoal, que é óbvio que é necessário mestria pessoal num ano como este, para que nos mantenhamos equilibrados, e há aqui muitos convites a esta mestria com tanta transformação e eventos que vão acontecer. E depois o relâmpago, que é o 30, portanto temos um 3, Santíssima Trindade, o alinhamento entre visão, coração e ação, que é uma força do sagrado também muito, muito presente. E porquê é que estas cartas são
muito, muito fortes. Então, o Corvo é o guardião da lei universal e da verdade. Portanto, é um ano em que vamos continuar a ter verdades a vir ao de cima. Mas também esta verdade como alinhamento, congruência, integridade, deixar cair máscaras, ou as máscaras que caem. Tanto é um ano que nos pede a nós mesmos que sejamos cada vez mais transparentes, mas cuja realidade está cada vez mais transparente. E vão continuar a vir verdades incómodas ao de cima para que sejam limpas, para que possa haver transformação. É preciso ver aquilo que não está bem. E muitas dessas verdades são o que vão obrigar a essas transformações posteriores. Também neste alinhamento, o Corvo depois também traz a possibilidade de co-criar com o universo, em verdade, porque a potência da co-criação vem de uma verdade, de um alinhamento que não é só verbal, nem de intenção, nem mental, é energético. E por isso a congruência tem que estar integrado, tem que ser algo que nasce de dentro para fora e que tem que ser tem que estar muito alinhado. Estes 3 centros têm que estar alinhados. Não é através da mente que se faz isto. Também não é só através das emoções. É uma questão energética. Então há aqui uma libertação pela verdade. Uma libertação do coletivo, uma libertação individual e cujo poder verdadeiro de cocriação e de manifestarmos o que nós queremos na nossa vida, nesta manifestação do cavalo, é ancorada na verdade. Na verdade, também é uma carta que traz a ativação da nossa voz, da expressão da nossa verdade. Este é um ano também de ativação da nossa voz, do nosso poder pessoal. Até porque o corpo está aqui muito conectado ao coração, tem aqui uma imagem no chakra da garganta, mas tem a lua por trás, tudo aquilo que é ouvir ao trazer à verdade, trazer ao visível aquilo que está encoberto também. Depois temos a carta do trovão. A carta do trovão, quando há uma tempestade e o trovão soa, é algo que nos faz tremer até aos ossos, que tem implicações, o som, a vibração, tem reverberação na realidade. Esta carta, além do mais, tem aqui uma manada de bisontes, que neste caso é aquilo que provoca o trovão. Esta carta é uma carta que tem energia de mudanças, de ações imparáveis e que nós não conseguimos controlar. Aqui podem ser acontecimentos relacionados com a terra, podem ser acontecimentos relacionados com questões socioculturais, mas a principal mensagem é que não é controlável e nós não vamos conseguir parar. Portanto, é uma transformação que, se 2025 já foi acelerado, este é acelerado e não há como travar. É como se 2025 foi um ano em que aconteceu muita coisa no energético, houve muita transmutação pessoal, interna e coletiva, mas ainda muito no energético. E este ano vem tudo para a matéria. Portanto, esta aceleração vai ser uma aceleração de materialização. Nós vamos ver a expressão física daquilo que já começou a ser alterado, que já foi alterado o ano passado naquilo que é energia, na matriz energética, e agora vem para o físico, não é? Este peso, o barulho dos cascos dos bisontes na pradaria, este trovão que nos faz tremer até ao mais interno de nós mesmos. E então que é também, por um lado, fantástico, porque pode trazer... As mudanças trazem convites muito grandes à expansão, à cura, à transformação, a novas possibilidades, a olhar para as coisas de uma nova perspectiva. Podem ser hipnotizantes, mas também podem trazer receio. Portanto, é um ano que também pede coragem. O que é importante para lidar com estes temas? É importante alguma preparação, tanto quanto possível, quer seja mental, emocional ou física, para alguns acontecimentos mais... para alguns desastres naturais que possam acontecer. Eu falei-vos mais no início do ano passado, ao meio do ano passado, do tema dos sismos. Nós, felizmente, não tivemos sismos aqui no nosso quintalinho, no nosso quintal, na nossa terra, no nosso país, mas
para quem não tem essa noção e não tem acompanhado, o ano passado foi um dos anos com maior nível de sismicidade desde que há registro. Acho que está assim no top 6 ou 5, não sei, porque até ao fim, não acompanhei exatamente até ao dia 31, mas em termos de número e de intensidade de energia libertada, foi um dos anos de maior sismicidade de que há registro. E isso há tendência a acontecer devido à atividade solar, mas também toda a astrologia dá indicações de que estamos numa fase e que há estes acontecimentos passíveis de se produzirem. Então, nós precisamos de alguma preparação, mas também de fluidez, de nos permitirmos fluir, de haver flexibilidade, de haver adaptabilidade. O tema da comunidade é muito importante para lidar com situações extremas como estas, mas também mantermos o nosso centro, esta preparação interna de estarmos conectados, estarmos centrados, fazermos o nosso trabalho interior para mantermos o pilar que somos quando há estas transformações, que mesmo que não sejam catástrofes e à velocidade que as coisas estão a acontecer, nós precisamos de ser pilares e nós precisamos de ser raiz e sustentação para quem ainda não está neste lugar e também para nós próprios e para a nossa família e para as pessoas que nos rodeiam. Também abertura de visão, para vermos oportunidades de tudo que isto vai trazer de transformação. E para nos focarmos nessas possibilidades mais do que nas perdas. Como em tudo, a forma como nós olhamos para as coisas é o que cria a nossa realidade, não é? A nossa realidade é criada de dentro para fora. Nós temos uma verdade pessoal que é a lente com a qual nós vemos o mundo. E, portanto, vai nos ajudar se nós estivermos focados nas possibilidades e na transformação, nas possibilidades de crescimento, de aprendizagem que tudo isto nos vai trazer e não na perda e em eventual sofrimento. Ok, temos aqui depois o relâmpago. Relâmpago é a energia de fogo, de luz, de algo que ilumina de forma também imparável, instantânea, ilumina também a psique, ajuda-nos a ver-nos a nós mesmos e aquilo que está lá fora na sociedade. Quando eu também falava de verdade, esta carta vem sustentar muito a carta do Corvo e esta carta da verdade universal, porque é também uma força imparável, é uma força enorme e que traz energia da eletricidade, aquilo que é a fagulha inicial, é exatamente também para um ano 1, é a chispa, é a fagulha que inicia, ok? É o início de algo, é a fonte, é o iniciador, o catalisador de algo. E traz também esta energia da criatividade, da inspiração, do despertar, da paixão, da visão, ok? De novo, que pode precisar de coragem e de ousadia para fazer o caminho, mas que há aqui também muita sustentação, porque estão-nos a ser pedidas e há uma energia de transformação muito grande, mas também há muita sustentação para fazer este trabalho. É como é imparável, é inegável, não é controlável, mas tudo nos sustenta neste caminho do próximo ano e neste caminho que nós estamos a percorrer enquanto humanidade e enquanto indivíduos. Mais coisas aqui das minhas notas e do que eu vou vendo em relação a isto. Pronto, também traz aqui este tema do poder pessoal, da geração de dentro para fora, da libertação, mas sempre a precisar de enraizamento e de equilíbrio. Então, esta era assim a grande mensagem para o ano, para aquilo que é a energia do ano. Em termos de processo, vamos agora aqui um bocadinho, ok, isto é muito bonito, estas transformações todas, que nós não podemos parar, que temos que estar resilientes e aceitar, abraçar, que é uma energia muito grande também de rendição, ok, de não resistência, para tirarmos o melhor partido de todos estes acontecimentos. E em termos de processo, como é que estes processos, qual é que é o lugar onde estamos, para onde é que eles nos vão levar? Então aqui há um outro oráculo xamânico que é o Shaman's Dream Oracle. E o que é que ele nos traz? Traz-nos exatamente que é o momento. Portanto, a primeira carta era o escrito no céu.
está escrito no céu, está predestinado. Depois, e esta é um bocadinho a carta do momento em que nós estamos, ou portanto a situação isto está predestinado, é questão de não ser controlável, de não podermos alterar o curso, podemos alterar a forma como lidamos, como olhamos, como suavizamos ou não as situações, mas este processo de transformação chegou o momento de o fazer, do ponto de vista coletivo da humanidade. Depois temos o poço vazio, e o poço vazio já vos vou falar mais delas, mas é um bocadinho, estamos no fundo do poço, é o momento de colocar os pés no chão e ganhar impulso para voltar a subir, ok? É um momento de ganhar novas perspectivas. E isto é uma visão de que mesmo nas maiores dificuldades nós temos sempre algo que nos agarrar, mesmo quando estamos no mais baixo. E há sempre um ponto de vista positivo que pode vir em qualquer situação. Depois temos a carta da iniciação, portanto isto é um caminho iniciático. Já estávamos nele, vamos continuar. Estes anos de mudança vão ser assim, mas hoje, para este ano, temos muito aqui a mensagem de que olhar para isto como um processo iniciático é a melhor forma de fazer este caminho e de lidar com este processo. Perceber o sagrado deste momento, perceber as oportunidades e perceber que nos processos iniciáticos nós não controlamos as coisas e também não sabemos o que vai acontecer. É um salto de fé, é um passo de total confiança no destino, em nós mesmos. E o caminho, e aquilo onde nós vamos chegar, temos aqui a carta do forasteiro. Este forasteiro é no sentido de integrar aquilo que é desconhecido. E vamos aqui, é uma mensagem de unificação, de entrar em curiosidade. Claro que este ano não vai resolver todos os problemas da humanidade, mas vai abrir esta porta deste caminho de unificação, quer seja interna, quer seja externa, para que entremos mais plenamente nesta era de Aquário e de integração, de unificação da humanidade como um todo. Então, assim, um bocadinho de forma mais específica. Temos esta questão do momento onde estamos, não é? Desta mudança, de tudo aquilo que está fora e nos dá a indicação de que é momento de mudança, de transformação, de termos que nos render e de estar com uma visão de exploração do que vem, do destino, do caminho coletivo. Nestas oportunidades, de estar aberto às oportunidades, como vos falei. Portanto, estas cartas são muito interessantes porque, interessantes, nada é por acaso, como é óbvio, mas sustentam muito tudo aquilo que eu vi primeiro, tudo aquilo que vimos na primeira mensagem. Mas também este escrito no céu traz-nos para uma aceitação, sem julgamento, de mente aberta e também de perceber que está escrito e é para o nosso bem maior, então vamos potenciar este futuro, ok? E co-criá-lo, em vez de estarmos em medo, em resistência, vamos entrar na coragem, na ação e neste alinhamento com aquilo que são caminhos coletivos escolhidos por todos. Então, depois aqui o poço vazio, como já vos falei, dando aqui um bocadinho mais de enquadramento, também tem a ver com continuar a libertar aquilo que já não faz falta, que já não nos leva ao nosso destino, que acabou. Este fundo do poço é o sítio onde temos que nos libertar dos pesos para voltar a subir. É também um lugar de desapego, ok? De voltar ao essencial. Aqui, quando estamos numa situação de estar no fundo do poço, numa situação de sobrevivência, numa situação limite, seja ela muito boa ou muito má, nós voltamos sempre ao essencial. Porque o foco é tão grande naquilo que é o momento e o momento seguinte, aquilo que vai nascer dali, que só faz falta o que realmente faz falta. Então é este... E também são momentos de ver a verdade sem véus,
ok? Ver a verdade, voltar à verdade, voltar ao essencial. Depois esta carta também lembra-nos que sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, há uma luz. Uma luz ao fundo do túnel, uma luz no topo do poço e que há sempre uma luz que vem iluminar a escuridão. Esta perspectiva é aquilo que nos vai ajudar a fazer este caminho, a fazer estes processos intensos daquilo que são os desafios que nós temos pela frente, nesta intensidade toda de transformação e de mudança que este ano nos vai trazer. É muito isto, este recentrar, usar bem os recursos e voltar à verdade e ao essencial. Continuando aqui. Voltamos aqui à nossa carta do cruzar da iniciação. Ok. Se em vez de desafios nós vimos este momento como uma ponte, mais do que uma ponte, um portal, toda a perspectiva muda. Um portal sagrado para uma nova realidade. Um portal que podemos planear muito, podemos estar em receio, podemos nos preparar, mas em boa verdade o caminho só se faz quando nós o atravessamos. A experiência só acontece quando atravessamos o portal, quando damos aquele passo e passamos no portal para o desconhecido. A travessia é a iniciação. O passo, o salto de fé é a iniciação. Esta coragem de caminhar no e com o desconhecido, reconhecer novos caminhos, novas possibilidades, porque estas transformações todas que nos vão ser pedidas e nos vão ser trazidas vão pedir essa capacidade de olhar e de viver novos caminhos e novas possibilidades. E é um rito de passagem. E um rito de passagem faz que estejamos prontos ou não. Okay? Há muitos ritos de passagem que acontecem quando têm que acontecer. Eles não são escolhidos. Há determinados momentos, estes momentos que estão escritos, em que eles vão acontecer. Então, estes ritos de passagem também nos convidam muito, isto vai nos ajudar a fazer estas transformações, a largar os conceitos de nós mesmos, porque são sempre momentos de morte e renascimento. São sempre momentos em que deixamos uma identidade para trás e ganhamos uma nova. Então, sempre que vamos aos grandes mitos, vamos à mitologia, vamos a tudo aquilo que está ligado a estas histórias simbólicas, há sempre morte e renascimento de identidade, de ego, de formas de funcionamento. Isto aqui podemos falar do ponto de vista individual e podemos falar do ponto de vista coletivo. Quem somos, como é que vamos funcionar, como é que a humanidade funciona, quais são as nossas regras, okay? Que escolhas é que vamos ou não continuar a fazer. E também nos traz a energia daqueles momentos críticos em que nós descobrimos mais de quem somos. Estes momentos de iniciação, os momentos de desafio, fazem-nos descobrir novas características, fazem-nos descobrir forças que nós não sabíamos que tínhamos. E então é ancorarmos-nos nisso, mais na curiosidade, no espírito aventureiro, no espírito de missão, não direito de sobrevivência, mas de reinvenção, ok? De superação, de transcendência, para lidarmos com os processos e com o tempo que aí vem. E sim, e de nos permitirmos receber mais de quem nós somos, porque estas transformações não vêm porque há algo de errado, mas do ponto de vista individual, nós não nos transformamos porque há algo que não está bem, ou que há algo que que podemos julgar ou que devemos rejeitar, algo que é censurável, ok? É como uma criança, nós estamos no momento em que estamos e estamos a aprender e está tudo certo, sim, e nós transformamos-nos para descobrirmos, para termos mais, para nos permitirmos ser mais de quem nós somos, para recebermos mais de quem nós somos, para nos permitirmos transcender limitações e expandir. Okay? Esta é a forma como nós integramos
a noção de que estamos bem como estamos agora, mas podemos ser mais. Porque é que vamos transformar? Então se tem que haver uma aceitação do momento presente. Não porque está errado, mas porque há mais. Nós somos mais do que aquilo que temos noção que somos neste momento. Então vamos nos permitir receber mais de quem nós somos. E este é sempre o convite de uma iniciação. Porque estas passagens de um processo iniciático é uma passagem, uma mudança de estado em que ganhamos mais de nós, mais sabedoria, em que ganhamos mais competências, em que ganhamos mais capacidades, ganhamos mais visão, mais amplitude, mais expansão, mais de tudo. Daquilo que é capacidade criativa, de crescimento, de manifestação. E, por fim, para terminarmos aqui, então isto tudo leva-nos onde? Na energia deste ano, leva-nos a nos aceitarmos a nós mesmos. É um bocadinho, o que é que esta carta do forasteiro diz e traz? Ela refere-se a quem não se reconhece. Portanto, quem não se reconhece ou quem se tem que reaprender depois de uma transformação. E também olhar de novo a sua luz, as suas asas, as ligações. Então é uma nova formulação, é o reconhecer, o reaprender de uma nova reformulação de quem nós somos. E também dos outros. Okay? Este forasteiro não é uma carta de separação, é exatamente o contrário. É uma carta de curiosidade, de aceitação daquilo que é diferente. Diferente em nós, porque nos transformamos, e diferente de nós, porque é o outro. É uma carta de curiosidade em que nos estamos a ver no lago, de novo nesta água, refletidos, e descobrimos toda esta luz interna. E descobrimos umas novas asas, uma nova capacidade de voar e de exprimir a nossa realidade, a nossa vida e a nossa autenticidade, a nossa verdade, quem nós verdadeiramente somos. Então é um tempo de integração, de unificação, mas também de contemplação. E vem aqui esta contemplação que é necessária ao reconhecimento. Em termos coletivos, aceitação daquilo que nos é estranho, daquilo que nós consideramos que não somos nós mesmos, ou até chegarmos a um ponto em que conseguimos integrar aquilo que nós consideramos que não somos nós, aquilo que é externo. E abrirmos mais o nosso campo e o nosso conceito daquilo que nós somos e aquilo que nós abarcamos e nós integramos enquanto um coletivo que, no fundo, é uno. Não é? Aquele eterno chavão, somos todos um. É esta abertura e esta expansão desse conceito. Também a superação do medo do desconhecido, porque é necessário a unificação, não é? Nesta curiosidade traz o ultrapassar o medo. A curiosidade traz-nos para um lugar de maior abertura em vez de negação e de rejeição. Portanto, também de integração de diversas visões, de diversas facetas, além de nós mesmos, dos outros, mas também da natureza. Há aqui um equilíbrio muito grande com aquilo que é o mundo natural e também é para aí que nós estamos a caminhar, o voltar. E esta carta tem uma imagem muito, muito bonita. Não sei se conseguem ver. Não sei se ela foca. É uma imagem que me remete muito para aquilo que é sagrado. Okay? E esta tem sido também uma energia muito forte, é um voltar ao sagrado. Todo este movimento que nós estamos a fazer de expansão, de despertar, e que vai haver um despertar cada vez mais em massa, também provocado por acontecimentos mais extremos, mas serve para voltarmos ao sagrado, aos valores, ao respeito pela vida, por toda a vida. E é uma relação de Aini, uma relação equilibrada no dar e no receber, com os outros, com a natureza, com o planeta. E é um bocadinho isto, meus amores, aquilo que tinha... E já estamos aqui com um vídeo super longo, que obviamente vai ter que ser partido em várias partes, pelo menos para colocar no Instagram.
Esta é uma leitura assim mais genérica para o nosso ano, para a energia que temos agora, que nos traz os grandes convites, não acontecimentos, mas os grandes convites à forma de estar e à forma de lidar com, e uma noção do que esperar nesta grande aceleração, profunda transformação que temos que fazer em aceitação e rendição, ok? E muito centramento e a capacidade de integrar verdades e de exprimir verdades também. São assim, estes são os grandes temas que me vieram. Como vos comentei antes, quem sentir fazer uma leitura individual da energia dos seus convites para o ano é bem-vindo a marcar uma sessão. Estas sessões podem ser feitas em algum momento. Claro que do ponto de vista do meu trabalho e da medicina xamânica, nós vamos fazer esta leitura, mas depois também vamos ver se há algum grande bloqueio que esteja neste caminho e naqueles que são os convites que são feitos para o ano, ou o grande convite que vos é feito para o ano, e fazer uma limpeza dessa energia, um reequilíbrio de algo que esteja no caminho daquilo que é o vosso desafio de expansão e de crescimento para o próximo ano. Então, deixo aqui um grande abraço. Este acabou por ser um vídeo bastante longo e que espero que vos seja útil. Se ressoou convosco, deixem aqui uma mensagem, digam-me o que é que ressoou ou alguma dúvida, aquilo que estão a sentir também. Quem é que está a sentir este borbulhar desta energia? Ou estão a sentir ainda a calmaria no pós-eclipse? Mas este ano tem aqui energias muito, muito fortes, imparáveis, profundas, poderosíssimas, que também nós individualmente podemos ancorar e convidar para os nossos processos internos e trazê-las para dentro de nós, potenciando o nosso crescimento e a nossa transformação. Ancorar em nós estas energias de verdade, com o corvo do trovão, da transformação e do relâmpago, esta fagulha elétrica de início, de potência para a ação, é poderosíssimo para este próximo ano. E é isto. Um abraço muito, muito grande. Fiquem bem e espero ver-vos em breve. Um beijinho.